Olá, eu sou Gilmar Cerqueira, Entre Mim e Você. É um podcast em que eu pergunto e a terapeuta Clau Reis, terapeuta TRG, responde. A ideia é que através deste podcast a gente também possa transformar num consultório. Por que não? Tudo bem, Clau? Oi, tudo bem, Gil? Como é que você tá? Tudo bem, tô tranquilo. Lembra que no episódio anterior ficou uma pergunta. Lembro. Se o pessoal que mora fora do Brasil, brasileiro que mora fora do Brasil, eles precisam de terapia. Opa, como não? Aliás, eu preciso só colocar aqui antes. O nosso tema hoje vai ser sobre isso, brasileiro fora do Brasil. É um assunto muito sério. Gostou desse título? Você quer mudar? Muito, não? Olha aí, ó. Eu Já é o remédio amei do esse velho aqui. título. Eu vivi esse título. Brasileiro fora do Brasil. Hein, eu vivi esse título. É? E os primeiros anos a gente vive literalmente esse título, né? Fora do Brasil. É um assunto muito delicado, Gil. Porque você morar fora do Brasil, o que significa morar fora do Brasil? Você está fora da tua terra, das tuas raízes. É verdade. E aí é complicado quando você vai criar raízes em uma terra que você não conhece, né? É um assunto muito sério. E o que surge? Muitas dores. A dor que te acompanha, mesmo que emocionalmente você esteja muito bem, é a dor da solidão, né? É a dor da solidão. É a ausência dos pais, dos amigos, da cultura, do país. Porque nós somos brasileiros, então o que a gente é? A gente é patriota, né? Sem dúvida. Então, quando você está em uma outra terra, você se sente perdido. Você não sabe mais para que lado você... Será que eu sou brasileiro? Será que eu sou, no meu caso, italiana? E você, de repente, você se sente como se você estivesse morando no meio da rua, sem lar. Sem identificação. Sem identidade. Até você criar a tua identidade em um outro país, leva muito tempo. Você quebra muito a cabeça. E nessas idas e vindas, as dores chegam. E chegam com força, com vontade. E é aí que entra... A terapia é muito bom. A terapia é muito importante. Muito bom. Porque às vezes, dentro da bagagem, você carrega já dores lá de trás. Tem muita gente, Gil, que foi embora do Brasil porque sofreu uma decepção econômica, uma decepção amorosa, sentiu muitas dores no país porque não conseguiu concretizar sonhos, por exemplo, de viajar, de conhecer lugares diferentes. Então, o que acontece? Quando ela sai do Brasil, o que ela quer? Ela quer conhecer novos lugares. E ela tem sonhos e projetos. Comprar coisas, talvez uma casa, ter um carro, bens que no Brasil ela não conseguiu adquirir. E aí, assim, teoricamente, é muito fácil, né? Você olhar pela internet. Achar que isso vai ser tão simples você assim. olha pela internet, você olha no Instagram, você veja lá... Agora eu vou sair do Brasil, vou ficar milionário. Não! As pessoas pensam que é tudo muito fácil. Entendeu? A gente sabe muito bem que você precisa criar oportunidades para chegar num país se você não fazer a tua parte, né? Então, assim, eu sempre digo para todo mundo que quer sair daqui, você vai, mas você tem que ter consciência que você tem que encarar uma língua diferente, você precisa encarar uma cultura diferente. Tem que se preparar antes. Já tem que começar a planejar isso antes. Sim. E tem a questão também de você se naturalizar no país, ser aceito no país, você pertencer também àquela raiz, àquela, como é que eu poderia dizer? Aquele povo, digamos ali. Sim, hoje... Porque você, no seu caso, você é italiana. Sim. Sim, eu tenho uma cidadania. Você é de origem italiana? Sim, de família de italianos. Sim, então tenho cidadania. É isso que eu estou falando. Sim, a gente já tem uma cultura. Agora, veja bem, eu vou te dar um exemplo dentro da minha casa. Eu tenho uma filha que, quando eu decidi que o Brasil não era mais para ela, eu falei, filha, é melhor você sair do país e estudar inglês. Que eu acho muito importante para quem tem formação acadêmica no Brasil. É muito importante a língua inglesa. Aí, o que aconteceu? Eu falei, daqui 6 meses você vai sair do Brasil para um outro país.
E na época escolhemos e decidimos pela Irlanda, em Dublin. E ela ficou morando 4 anos lá. E ali ela ficou durante os 4 anos e ela sofreu muito durante os 4 anos. Porque não é fácil, Gil. Não é fácil. Olha, país muito frio, país que não tem sol, a cultura é diferente, sabe? E os brasileiros, mesmo estando ali, porque tinham brasileiros, não é a mesma coisa. Brasileiros que saem do Brasil, eles têm outra visão do país, do Brasil. Então, assim, é praticamente cada um por si, como diz o ditado. Cada um buscando o seu espaço, a sua sobrevivência, né? Sim, sim. Exato. Então, ela sofreu muito com essa, no começo, com essa situação. O que deu, assim, muito amparo para ela foi a igreja, né? Foi a religião, porque a igreja é muito importante. A igreja, a comunidade acolheu ela. A fé é muito importante, Gil. Certo? Quando você está fora do país, se você não buscar uma ajuda divina, você cai, você não consegue ficar. Sim. Entendeu? Então, o que estabelece muito o emocional da pessoa é ter Deus na vida dela para que ela consiga ter um alicerce forte. E dentro disso aqui, quais são os maiores desafios Eu pergunto desafios emocionais. Talvez você já tenha falado alguma coisa por cima, mas quais são os principais desafios emocionais que um brasileiro enfrenta quando deixa o seu país de origem? O pior de todo o desafio emocional é a solidão. Esse é o pior desafio? Eu acho. A solidão. Você estar longe da família. Eu acho como você mesma acabou de falar, o acolhimento também de outras pessoas, né? Sim, e outra coisa... todo mundo, cada um por si. É cada um por si. Agora, assim, sabe o que é legal? Isso por terrível, exemplo, eu sempre brinco que existe a Clau antes da pandemia e existe a Clau Reis depois da pandemia. Porque a Clau antes da pandemia, ela era muito superficial nos sentimentos. Sabe quando você está num país, mas não é que você valoriza muito ao teu redor a natureza, você olha para a montanha. E quando entrou a pandemia, eu não podia ir para lugar nenhum. Então, eu só trabalhava e eu olhava para um lado, tinha montanha. Eu olhava para o outro, tinha montanha. O que a Clau fez? Foi fazer trilha. Eu que não gostava de montanha. Eu que nunca valorizei a natureza. Naquele momento eu não tinha opção, Gil. É uma forma de ocupar a mente? Foi uma forma, porque quando você se conecta com a natureza, quando você se conecta diretamente com as coisas que Deus criou, com o divino, você se sente mais protegida. E ali eu me senti muito protegida, mas aí sabe? Aí eu vou provocar você agora. Provoca. Você fazia isso porque você estava em outro local, em outro país, se sentindo sozinha. Ou no Brasil você fazia isso? Não, no Brasil... Você tinha essa visão maravilhosa, romântica da natureza? Não tinha essa visão romântica. Você sabe que eu sempre brinco, né? Que a visão romântica você atinge quando você tem uma maturidade emocional mais elevada. Né? Então, assim, essa visão romântica eu adquiri no momento que eu comecei a conviver mais com a minha solitude. Eu aprendi a gostar muito de estar sozinha. Eu gosto muito da solitude. Eu fico tentado a fazer uma pergunta em cima disso. Então faça. Não sei, eu vou fazer. Mas se você me fala você me dá essa abertura, então essa é a pessoa autoterapeuta, não precisa da terapia? Não que seja autoterapeuta, Gil. Existem pessoas que não passaram por traumas. A terapia é só para trauma? Não. Depressão, ansiedade, trauma, síndromes, né? Tem várias. E esse encontro da pessoa com ela mesma, que você está me falando aí agora. Não, tem pessoas que conseguem. É sobre resiliência? Também não tem nada a ver com resiliência? Olha, a resiliência a gente vai criando com o tempo, né? Por exemplo, a Clau há 23 anos atrás, em relação à resiliência, ela era meio zero, tipo, saiu do Brasil, mas com o tempo, com a maturidade, com as experiências positivas e negativas, porque eu não vou dizer para você que ser estrangeiro em terra estranha, a gente só tem experiência boa. Então isso era a Clau. E a Claudinara? Eu tô falando por mim. A Claudinara hoje, ela é resiliente. A Claudinara é resiliente. Hoje ela é racional. Hoje, eu digo para você uma coisa. De 3 anos atrás para hoje, eu sou 80% mais racional do que há 3 anos atrás.
Antigamente, se você me contava uma história, eu já estava derramando em lágrimas, né? Chorando. Com o tempo, com a idade, com a maturidade, com a experiência da vida, você vai adquirindo um certo grau de resistência, de resiliência. E aí você começa a parar mais para pensar, né? Não posso fazer isso, eu tenho que analisar. Tipo... Hoje, mesmo se contar a história para você, cortando cebola na sua frente, você não chora. Eita, Gil. Eu não podia deixar passar essa. Mas olha... Eu achei engraçadinho. Mas só não eu. é, Gil? Engraçadinho. Ah. Porque, na verdade, é isso. Então, assim, voltando ao assunto da solitude, todo mundo que não, no momento que não está casado, que não está namorando, que não está noivo, deveria passar um tempo para ter um autoconhecimento. Saber quem é, o que ela quer, para onde que ela quer ir, o que ela quer fazer, qual é o objetivo, entendeu? Porque senão você não consegue atingir os teus objetivos no final. Porque a vida da gente, Gil, ela precisa ter propósito, né? Se não tiver propósito, não tem graça nenhuma. Sem propósito, não dá para viver. E esse tipo de trauma que as pessoas carregam, falando ainda do nosso tema brasileiro fora do Brasil, morando no exterior, você acredita que esses traumas podem ficar mais fortes no exterior? Pode. Se a pessoa já tem um trauma, ela vai para o exterior, Pode. para fora do Brasil, você acredita que esse tipo de trauma que ela Sim. carrega pode ficar mais forte ainda? Pode sim, porque às vezes a pessoa já tem um problema, um trauma que ela levou daqui. Sim. Digamos que no passado, vou te dar um exemplo, uma moça, ela sofreu um abuso com 5, 6 anos. Sim. Digamos que ela até conseguiu nesse tempo que ela morava no Brasil, dar uma aliviada na situação, no seu emocional, na sua tristeza, porque na verdade esse tipo de trauma, de abuso, ele te toca o fundo da alma, Gil. Sabe? Tem pessoas que tentam suicídio. A situação é muito séria, sabe? Meninas que não... que elas nem sabem que foram abusadas. No reprocessamento TRG, quando a gente começa a reprocessar o inconsciente, a gente descobre que aquela menina ali foi abusada sexualmente. Que houve um abuso de um parente, de um vizinho, até mesmo de um padrasto. Por que não de um pai? E existe, Gil. Então, o inconsciente da pessoa, ele fica ali dormindo. Mas num certo momento da vida da pessoa, se a pessoa está vulnerável a situações, esse trauma ele vem à tona. E é ali que a pessoa sofre. Então, pode sim, a Seria pessoa errado, se torna... desculpa, olha, que mal educado que eu fui agora cortando você, mas é que me veio aqui. Para aproveitar isso que você está falando, seria um gatilho? Sim. Como se fosse um gatilho? Sim, dispara o gatilho. Ah, então sim, isso sim. que a gente... Posso chamar isso de disparou o gatilho? Sim, e todo mundo tem esse problema. Sabe, eu atendo várias pessoas. Eu tenho várias pessoas que eu atendo com traumas de 5 anos, de 12 anos, de 15 anos, de meninas que foram abusadas, de pais que sofreram muito e se tornaram narcisistas. E o que eles fizeram? Eles descontavam todo o sofrimento da infância nos filhos. Aí vem filho todo machucado emocionalmente. Filho que não teve amor. Aí o que acontece? Se criam adultos doentes emocionalmente, com dores. E você sabe que essas dores emocionais, elas desencadeiam as dores no corpo, que são chamadas de psicossomáticas. Eu vou sair um pouquinho do roteiro aqui. Saia. Nós temos aqui várias boas perguntas que foram elaboradas pela produção. E pela produção. É nóis. É nóis, Gil. Eu queria fazer uma pergunta aqui fora aqui das que foram selecionadas. É que você está me falando tudo isso, e eu estou raspando aqui meu relógio aqui, eu vou levar uma bronca da minha produção daqui para tem a produção, né? Clau, é possível uma pessoa que esteja passando por uma sessão ou por sessões de terapias, nas sessões, ou em determinado momento de uma sessão, ela descobrir algum tipo de trauma? Porque muitas vezes
Existem pessoas que nem sabem que tem traumas e numa sessão de terapia ela, eu não sabia que tinha esse trauma, eu tenho esse Exatamente. trauma. Sim. Foi boa essa minha pergunta? Foi ótima. Foi boa essa pergunta. Foi boa. Foi sim. Então, eu atendo pessoas que descobriram na terapia casos incríveis. Inclusive, eu vou contar uma história de uma pessoa que na terapia nós descobrimos que porque essa pessoa estava para terminar um curso aqui muito importante no Brasil. E eu conheci ela em uma dessas formações que eu vou, e essas palestras que eu frequento, né, de autoconhecimento. E alguém me apresentou essa pessoa e falou para mim, Clau, essa é a fulana, ela está precisando terminar um curso, ela não está conseguindo, porque ela só sabe chorar, ela só sabe sofrer. Ela chora o tempo todo. E aí eu falei, vamos marcar. E aí começamos a terapia. Gil, fomos descobrir que lá no passado, quando ela tinha 5 anos... Perdão, quando você diz fomos descobrir você e ela? Porque ela não lembrava. Tá. Fomos descobrir na terapia, no passado, que quando ela tinha 5 anos, o pai dela morreu. E naquele dia, alguém levantou ela no caixão e fez ela beijar o pai morto. E ela se traumatizou naquele momento. Por quê? Porque ela não esperava, era uma criança de 5 anos. Então ela carregava essa dor há muito tempo. Sem saber que estava relacionado a isso. Ela tem 63 anos. Mais de 50 anos. Mas tem dores 50. emocionais que você... E aí, no reprocessamento, quando a gente começa a fazer o método cronológico, que é desde o útero da criança, desde o útero da mãe até... A gente faz do 0 aos 5, dos 5 aos 10 anos, vai indo. Até a gente fazer todo o finalzinho do cronológico, a gente começa a encontrar as pedras no caminho. E nesse reprocessamento ali, dos 0 aos 5 anos, no primeiro dia que a gente fez, a gente já descobriu que ela estava com esse problema e, graças a Deus, ela... Você não vai acreditar, Gil. Na segunda sessão, ela já não chorava mais. Na terceira sessão, ela falou, Cláudia, já estou terminando o meu curso. Graças a Deus e graças a você. Porque realmente aquilo incomodava ela. Ela parava só chorada, e chorava muito e era deprimida, muito deprimida. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele é terrível. É o cérebro atrás, né, o famoso reptiliano, ele guarda memórias tanto boas quanto ruins. E ele, tipo assim, por exemplo, te dar um exemplo para você entender melhor. Uma criança. Uma criança, se você der um cachorrinho Doberman para ela, se você der um cachorro Pinscher, ela vai olhar para os 2 cachorros e vai dizer o quê? Uau, uau. A criança não sabe definir que o Doberman é perigoso e que o pequenininho não faz nada. Porque o Pinscher? Não, o Pinscher não faz. Para uma criança, não. Porque o tamanho... Ah, tá. Essa é a comparação. Pode ser... a comparação. Pode ser até um outro cachorrinho de porte pequeno. Mas o que eu quero dizer é que para a criança, ela tem um olhar genérico. O nosso cérebro, também reptiliano, ele é genérico. Então, quando você passa por uma determinada situação, o cérebro, ele desencadeia um alarme. Ele, bebê, peraí, você precisa parar, porque você está em estado de alerta, estado de perigo. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por o que ela passou, tinha situações na vida dela que acionava o inconsciente dela, dizia, alerta aí, você está em estado de perigo. Mesmo quando não era estado de perigo. Então, ele é genérico. É por isso que as pessoas sofrem dores, Gil. Porque desencadeiam dores que não existem. Se transforma em dores físicas. Sim, aí se transforma... Sim, claro, depois, com o tempo, essas dores que se criam, esses traumas, se criam dores muito fortes que desencadeiam fibromialgia, sabe? Quer dizer, é bem provável por aí, pessoas que têm esse problema de fibromialgia... Eu falo na Está fibromialgia... relacionado com alguma coisa psicológica. Sim, porque cientificamente está provado que a fibromialgia é uma doença emocional. Entendeu? Ela é emocional, psico. Ela não é neural.
Todas as doenças são emocionais? Olha, cientificamente falando, e pelos estudos que se fazem da neurociências, a maioria. A maioria. A né? maioria é psicossomática. Então, assim, por exemplo, lado direito. Você tem uma dor do lado direito, você tem um problema com o sexo feminino. É científico. Se você tem uma dor do lado esquerdo, você tem um problema com o sexo. Aliás, desculpa. Se você tem um problema com o lado direito, você tem problema com o homem, lado masculino, alguém do sexo masculino. Um pai, Quer dizer, irmão. Lado direito, masculino. Você tem dor do lado direito. Então você tem algum masculino. conflito aí na sua vida com alguém do sexo masculino. Sim. Se você tem do lado esquerdo uma dor no joelho, uma dor no pé, no calcanhar, qualquer tipo de dor, do lado esquerdo é com mulher. Aí eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, Clau, eu tô com uma dor hoje aqui do lado direito. É uma leitura corporal já. Lado direito, minha filha? Conta para mim que você brigou com quem? Patrão? Quem que deu uma cadeirada em você? Foi o patrão? Foi marido? Discutiu com o irmão? Ah, como é que você sabe? Entendeu? Mas é tudo uma questão de neurociências também, tá? É tudo científico. Então, assim, o método é válido. Por isso que eu digo que o método TRG, a leitura corporal e comportamental e a neurociências, elas devem caminhar de mãos dadas, entendeu? Claudinara Reis. Você está gostando, né? Não, eu estou gostando, mas olha só, passei o tempo, não vi ali a produção, já colocou a plaquinha pra gente. Bom, Entre Mim e Você, volta na próxima oportunidade. Quero agradecer muito a sua companhia, você que está aí do outro lado nos assistindo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Tá gostando? Aprendeu bastante coisa? Você já sabia de todas essas informações? Ah, já sabia? Não sabia? Aprendeu muita coisa? Tá aprendendo? Tá gostando? Tá gostando? Tá? Muito bem. Claudinara Reis, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Fique sempre à vontade aqui no seu próprio podcast para ensinar, para nos abrilhantar com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, você que pesquisa, você é uma pesquisadora, você é uma estudiosa, além também de atender e ajudar muitas pessoas através da sua profissão Terapia TRG. Muito obrigado. Obrigada eu, Gil. Um abraço para você e até a próxima, né? A gente vai se reencontrar loguinho, tá bom? Olha ali, diga tchau. Não, para sua câmera, para sua câmera. Tchau. E eu para minha. Tchau. Tchau. Cada um com a sua. Tchau, tchau.